A gente convidou dessa vez a Ana, que é uma pessoa que trabalha comigo, que eu admiro muito, tanto como pessoa, como profissional. Só de ficar, às vezes, conversando, trocando ideia, ela já me ensinou muita coisa em relação a esses assuntos, assim, porque às vezes a gente fala alguma coisa ou faz coisas que a gente nunca parou pra pensar na origem, e ela sempre vem com essa questão de, justo, já parou pra pensar na origem de tal palavra, ou que alguém já falou, mesmo às vezes dentro da escola, às vezes tem alguma postura que a gente não tem noção de onde vem. Então ela traz essa questão da origem e a gente fala, minha nossa, eu não sabia que isso tinha uma questão por trás bem racista, né, e a gente usa sem saber se tem esse conhecimento. Então assim, a Ana é uma pessoa que eu aprendo muito com ela, diariamente, e assim, já vi palestras dela sobre o assunto, então ela foi uma das primeiras pessoas que eu pensei pra chamar, porque eu acho que é um tema, primeiro, que tá super agora sendo discutido, ainda bem, e que eu acho que vai trazer uma visão bem bacana pra gente aí, entender um pouquinho sobre o racismo que a gente às vezes nem percebe que tem. Tá bom? Então a Ana, ela é historiadora, também professora, e ela vai falar um pouquinho aí pra gente sobre essa questão do racismo no dia a dia. Ai, Ju, que apresentação linda! Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada às colegas aí que estão aqui nos acompanhando, muito obrigada pela oportunidade. Já conversei com a Ju um pouco sobre o projeto de vocês, né? Ela já me contou o trabalho, então achei muito interessante, muito digno e muito importante estar aqui nesse momento, né, para poder conversar com vocês sobre essas questões. Muito obrigada, saiba que eu aprendo muito com você também, Ju, sempre, as nossas conversas nas nossas tardes de quintas-feiras, né? Então é sempre um momento de aprendizado e tenho certeza que vai ser um aprendizado hoje para nós todos, né, me incluo nessa também, porque o debate sempre é muito profícuo quando a gente pode dividir essas informações, as experiências, né, então é muito legal. Então vamos lá, gente, A ideia dessa live aqui, né, dessa proposta que a Ju trouxe, o que eu tentei construir para hoje, é falar um pouco justamente sobre esse racismo nosso de cada dia, né, eu ponho assim, né, como racismo nosso de cada dia, porque vivendo numa sociedade brasileira que é estruturalmente racista, né? A gente tem uma estrutura racista, por mais que às vezes a gente não queira ser racista, a gente comete pequenos atos ou grandes atos, a depender da pessoa, né? Racistas no nosso dia a dia. A importância do debate é justamente para a gente tentar desconstruir esse racismo que está nas nossas relações sociais, na forma com que a gente pensa ou se refere a determinadas pessoas ou situações. Então, basicamente, a proposta é essa, tentar desconstruir certas atitudes e pensamentos que muitas vezes são naturalizados, né? Que são tidos como algo, ok, faz parte, sempre foi assim, todo mundo fala isso, não vejo racismo nisso. Pois é, mas é racismo, né? Ele tem uma origem, como a Ju falou, o racismo ele é histórico, ou seja, ele é construído pelo ser humano em um determinado momento, num determinado espaço, né? Ele se perpetua até hoje, né? O mundo é racista em diversos âmbitos e formas, ele é histórico, ele é uma construção humana baseada no poder. O foco do racismo, o motivo da existência do racismo é o domínio de um povo sobre o outro. E é sobre isso que a gente tem que discutir, porque por mais que conscientemente a gente não busque um domínio sobre o outro, muitas vezes, às vezes nossas atitudes, elas têm origem nesse tipo de processo. Então, o debate aqui, eu vou trazer alguns dados, vou trazer algumas informações para auxiliar essa discussão. É claro que o que eu vou dizer aqui é muito resumido, é muito simples diante da complexidade que é esse debate, né? Mas já é um início. Eu acho que quem estiver assistindo, às vezes vai poder refletir sobre alguns pontos e buscar mais informações posteriormente para poder desconstruir certos pensamentos e certas atitudes racistas. Então vamos lá. Para começar essa discussão, eu gostaria aí, quem estiver assistindo, que faça uma reflexão de uma coisa que eu vou perguntar ao fim novamente, que é quando você se percebe ou se percebeu branco ou negro, né? Se você for branco ou se você for negro. Por quê? Porque é uma reflexão que tem a ver com racismo e tem a ver com a discussão do racismo por toda a sociedade, né? O racismo, quem sente o racismo na pele, na sociedade, são os negros. Mas a discussão do racismo, ela tem que ser total, né? Ela tem que envolver todos os grupos sociais, incluindo os brancos, porque se existe um oprimido de um lado, né, que seria no caso do racismo contra os povos negros, né, só para explicar, racismo existem contra diversos povos, né, os indígenas, por exemplo, também são vítimas
de racismo. Mas aqui nessa palestra, aqui nessa live, eu vou falar um pouco sobre do racismo contra os negros especificamente. Então, ainda que os negros sejam os que sentem o racismo, né, enquanto vítimas desse sistema opressor, existe quem oprime, né? Se existe um oprimido, existe quem oprime. E os brancos são, historicamente, os opressores, os causadores e os que pensaram e utilizaram do racismo para poder dominar outros povos. Então, essa discussão, quando você se percebe branco ou negro, ou seja, quando você percebe que você tem um determinado privilégio por ser branco, ou que você teve alguma dificuldade, enfim, sofreu algum preconceito por ser negro, é muito importante. É importante que a gente reflita sobre a nossa própria condição na sociedade. E, obviamente, nessa discussão aqui, eu vou falar do ponto de vista de uma pessoa branca, mas buscando contribuir com a responsabilização histórica que temos que ter a respeito do assunto, né? Eu não sou negra, eu não sofro racismo, mas nas minhas atitudes, ainda que pensadas, ainda que eu busque sempre superar, a gente vive numa sociedade racista que me coloca em situação de privilégio com relação a uma pessoa negra, por exemplo. Ainda que não seja uma vontade minha, ainda que não seja minha culpa, e a gente vai discutir essa questão de culpa versus responsabilidade, né? O fato de eu ser branca, eu herdo historicamente certos privilégios da minha raça, digamos assim, certo? Eu estou em situações de privilégio que uma pessoa negra, também por questões históricas, não está, ok? Não significa que ela não possa estar. Aliás, o debate é justamente para a superação desse racismo e para, né, para que se gere uma sociedade mais equalitária. E aqui eu uso o termo equalidade, né, de equidade mesmo, por conta da igualdade, ter a necessidade de se considerar os diferentes processos sociais históricos que cada grupo tem, né? Mas isso a gente vai falar melhor. Eu quero que vocês pensem nessa questão durante a minha fala, para a gente poder, depois, se tiver um tempo de uma conversa, a gente falar um pouco melhor sobre isso. Bom, para começar, uma definição básica do que é racismo. Eu trouxe uma definição da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, é uma convenção da ONU, certo? E a definição que eles trazem é essa: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural, em qualquer outro campo da vida pública. Resumindo o que está escrito aí, basicamente o racismo é a crença e a atitude, né, não é só do ponto de vista mental, mas é uma atitude que, por diferenças étnicas, raciais, de cor, enfim, um grupo cria uma hierarquia entre superior e inferior e se utiliza dessa hierarquia para restringir, para dominar, para dificultar o acesso. Então, é um exemplo de hierarquia para o domínio do grupo que é tido como inferior. Então, racismo não é simplesmente falar de raças humanas. Ainda que biologicamente não exista diferentes raças humanas, historicamente isso foi construído por processo de dominação de um grupo em relação ao outro. Então, toda vez que eu falar de raça branca ou raça negra, eu não estou falando de questão biológica, porque biologicamente não existe essa diferença. Mas, historicamente, esses grupos foram assim divididos para poder o branco dominar o negro, o indígena, enfim, e tantos outros processos de dominação que ocorreram na história, ok? Essa discussão no Brasil, ela é extremamente importante por conta de uma ideia que se disseminou, especialmente durante o século XX, de que o Brasil é um Brasil de democracia racial, ou seja, que aqui não existiria racismo. Ao falar isso, a gente está coadunando, a gente está contribuindo para o discurso racista. Por que essa ideia surgiu de que o Brasil não tinha racismo, que aqui era uma democracia racial, de que aqui não existia essa diferença entre branco e negro, que todos eram iguais? Por quê? Porque o Brasil, ele é fruto de um processo de miscigenação entre povos, né? De negros, brancos, indígenas, imigrantes europeus, enfim. O Brasil, ele realmente é um país miscigenado. Porém, as pessoas, ao falar que aqui existe uma democracia racial por conta da miscigenação, esquecem que o próprio processo de miscigenação racial no Brasil é um processo racista. Aqui, historicamente, só discutindo para vocês terem uma ideia, quando houve a abolição da escravidão em 1888 e o início ali do século XX,
o governo do Brasil, o Estado brasileiro, preocupou-se com uma necessidade de branqueamento da população. Existiam muitos negros que agora eram escravizados, né, eram libertos por conta da abolição, e essa população negra ocupava a maior parte do nosso território, era uma grande parte da população. Havia uma preocupação do Estado em branquear a população, ou seja, a partir da miscigenação, fazer com que a nossa nação aqui do Brasil se tornasse menos negra. Isso tem uma explicação, além da explicação racista especificamente, do ponto de vista de que o branqueamento seria uma evolução da sociedade, né? Seria o fato da pessoa se miscigenar e ser menos negra até chegar a um ponto das gerações futuras dessa pessoa ser branca e então ser considerada evoluída. Existe um aspecto muito interessante disso, é um medo da etnização. Eu vou explicar rapidamente o que é isso. No século XVIII e XIX, na verdade, havia ocorrido no Haiti uma revolução de negros que conseguiram dominar o país e tomar o poder. Eu estou falando bem resumidamente, né, para vocês entenderem, eles eram escravizados ali no Haiti, a colônia ali era francesa, então o país pertencia à França como colônia francesa, e esses escravizados, devido às condições de extremo maus tratos que eles eram submetidos, eles vão se organizar, fazer uma revolução chamada Revolução de São Domingos e vão tomar o poder, expulsar os colonos franceses e tomar o poder e transformar o país num país independente, dominado, né, ou seja, governado por ex-escravizados, né, única e primeira grande manifestação dos negros que chegam a tomar o país, né, existiram várias manifestações negras e de escravos durante a história, mas essa é a que obtém sucesso porque ela vai levar à independência do Haiti e da expulsão da França do território, né, então esse medo dessa revolução se espalhar pela América era um medo muito real do governo brasileiro, então eles acreditavam que a miscigenação era uma forma de dissipar esses laços identitários dos negros e dos ex-escravizados para que evitasse esse tipo de revolução e evitassem que os negros assumissem o poder no Brasil, né? Tomassem o poder no Brasil. Então, a nossa própria história, o fato da gente ser miscigenado, ele é uma miscigenação também não natural. Ela é proposta oficialmente pelo governo para que a sociedade se branqueasse, se evoluísse, né, fosse evoluída e por essa razão evitasse o poder dos povos negros no Brasil. Esse processo de branqueamento ele vai ser muito estimulado pela imigração europeia no início do século XX. Possivelmente muitos de nós, ou conhecidos que a gente tem, né, tem nomes italianos, nomes alemães, eu mesmo tenho sobrenome alemão, né, existem muitos colegas nossos que têm sobrenome italiano. Toda essa vinda desses europeus para cá, ela é por conta da economia, mas ela é especialmente por conta de uma preocupação em branquear a população, certo? Vamos lá. O Brasil tem essa ideia de democracia racial. Será que é assim mesmo? A gente vai discutir alguns dados importantes para poder desconstruir essa ideia de que no Brasil não existe racismo, tá? Para começar a entender os próximos dados que eu vou dar, inclusive, é importante entender que, segundo os dados do IBGE, do último censo feito, o Brasil é composto de 54% de população preta e parda, né? A forma como se declara no IBGE. Bom, considerando que a maioria da população do Brasil é considerada negra ou parda, esses dados deveriam se refletir em todas as esferas sociais, certo? Então, se a gente fosse falar, por exemplo, de ensino superior, de faculdade, a gente deveria ter uma média de 50% de brancos, 50% de negros, ou um pouquinho mais de negros, na verdade, certo? Se a gente fosse falar de pobreza, deveria ter uma certa igualdade entre as pessoas mais pobres, deveria ser 54% negras, mais ou menos, 46% brancas. Esse dado que revela que 54% da população é negra, deveria invadir os outros espaços nossos, né? Porque aí sim a gente viveria numa democracia racial. Mas o que acontece? Eu vou mostrar para vocês. A nossa sociedade, ela tem um racismo estrutural. A base da nossa sociedade vai criando dificuldades, né, impedimentos para que a população negra avance nas esferas sociais. Eu vou mostrar para vocês como que esse racismo estrutural, ele funciona. Esse, para mim, é um dos gráficos mais reveladores que mostram que no Brasil não tem nada de democracia racial. Dá uma olhada. Em azul a gente tem os dados referentes à população branca, ok? Em rosa, bege, sei lá que cor é essa, temos dados referentes à população preta ou parda. E aí,
Do lado esquerdo do gráfico, né, as primeiras 10 barras mostram os dados referentes à população de menores rendimentos, ou seja, a população mais pobre do país. Do lado direito, as últimas barras mostram aqueles que são os mais ricos no país. A partir da análise desse dado, a gente consegue perceber, em referente ao grupo de pessoas que têm menor rendimento, ou seja, a população mais pobre do Brasil, 75% são pessoas negras. Ou seja, se eu pegar a parcela mais pobre do Brasil, certo? As pessoas com menores rendimentos do Brasil inteiro, 75% dessas pessoas serão negras. Se eu pegar a parcela mais alta da população do ponto de vista de renda, ou seja, os mais ricos do Brasil, o 1% mais rico, eu tô falando então, gente, de uma parcela muito pequena, aqueles milionários. Daqueles milionários, a gente vai ter 86, 83% de pessoas brancas ocupando a parte mais rica do Brasil. Estudar o racismo é justamente pensar isso. Por que essa diferença racial na questão do rendimento? Quanto mais eu vou para a parte pobre do país, mais negra ela fica, e quanto mais eu subo de classe social, quanto mais alto o rendimento dessa pessoa, mais branca ela fica. Isso, os dados são absurdos. A gente está falando de 70%, 75% dos mais pobres são negros e quase 90% dos mais ricos são brancos. É uma disparidade racial que não reflete a formação do nosso Brasil, que é de 54% de negros, né? Se o Brasil tivesse uma minoria negra, valeria até esse dado, mas a questão é, o Brasil tem uma maioria negra e eles estão majoritariamente identificados como as pessoas, né? Eles são as pessoas mais pobres do país, enquanto as pessoas mais ricas são brancas. Isso, de forma alguma, dá para ser visto como democracia racial. A gente tem um abismo social entre pobres e ricos, pobres e negros e ricos e brancos. O segundo dado que eu vou mostrar é a questão do acesso de escolaridade, do nível de escolaridade. Esse gráfico ele está um pouco... Eu não consegui aumentar a imagem sem desfocar, mas dá para ter uma noção. Para vocês terem noção, então a gente vê que, por exemplo, na segunda coluna, que é fundamental e incompleto, a gente vê que os negros e pardos é a maioria absoluta desse número. Né? Eles são os que mais têm dificuldade de terminar o ensino fundamental. Agora, se você for lá na barrinha, a última barra, por exemplo, de superior completo, ou seja, as pessoas que terminam faculdade, você vai ver que os brancos, em maior número, referente inclusive a negros e pardos. Então, a gente vê que quanto maior sobe a escolaridade, mais o número de negros diminui. Quanto menor a escolaridade, mais o nível de negros, o número de negros e pardos aumenta. Isso significa que o acesso ao término dos estudos, né, ao ensino superior, vai ficando cada vez mais branco conforme a pessoa avança nos estudos. A educação básica, a gente tem uma divisão, assim, ó, tem instrução, interessante, a primeira coluna. Sem instrução, a maioria das pessoas também são negras e pardas. E conforme você vai subindo também a barrinha azul, que significa que os brancos vão tomando esse espaço. Possivelmente, quem já fez faculdade vai ver que na sua sala, dependendo da carreira que você segue, tem muitas pessoas, mais pessoas brancas do que pessoas negras. Recentemente, aí teve o Big Brother, né, a Thelma que ganhou, que é uma mulher negra, ela fez medicina e ela mostrou, né, divulgou a foto da turma da faculdade dela. Ela era a única negra, numa turma de 50, 60 alunos. Então isso mostra que conforme o ensino superior, né, a educação, o nível escolar aumenta, mais brancos começam a se destacar enquanto os negros vão diminuindo.